Seja bem-vindo ao mundo marcial. Imagine um lutador que parece desajeitado, brincalhão, até mesmo indefeso. Mas, no momento certo, ataca com golpes rápidos, rasteiras inesperadas e cotoveladas brutais. Esse é o estilo macaco de Kung Fu, um dos mais imprevisíveis e estratégicos de toda a China. Neste vídeo, você vai conhecer a origem lendária desse estilo, seus segredos, e como ele transforma a esperteza e agilidade do macaco em técnicas devastadoras. Prepare-se, porque o estilo macaco não é só um show de acrobacias, ele é pura técnica, brutalidade e inteligência no combate, um condenado, uma prisão e uma revolução no Kung Fu. A China, durante o final da dinastia Ming e o início da dinastia Qing, era um período turbulento. Guerras, traições e conspirações estavam por toda a parte. Entre os muitos artistas marciais da época, existia um homem chamado Kou Si, um guerreiro habilidoso, mas também um homem condenado. A história conta que Kou Si foi acusado injustamente de um crime e sentenciado a anos de prisão. Dentro da cela fria e úmida, sem espaço para treinar e sem ninguém para lutar, ele se viu completamente impotente. Mas foi ali, na solidão daquela prisão, que o destino mudou para sempre. Do lado de fora, Kou Si podia observar macacos vivendo nas árvores próximas à prisão. E foi ali que a inspiração surgiu. Ele passou horas, dias e meses estudando os movimentos dos macacos. Como eles se moviam, como eles brigavam, como eles enganavam predadores maiores e mais fortes. O que Kou Si viu o deixou fascinado. Os macacos nunca atacavam diretamente como os humanos. Em vez disso, eles usavam fintas, mudanças bruscas de direção e movimentos imprevisíveis. Eles usavam o ambiente ao seu favor, escalando, saltando e surpreendendo seus oponentes. E, o mais impressionante, eles lutavam de maneira brincalhona, enganando seus adversários e os desorientando antes de atacar com velocidade e precisão. Sem armas, sem treinamento formal e sem ninguém para praticar, Kou Si começou a imitar os macacos dentro da cela. Ele criou golpes que misturavam ataques erráticos, esquivas radicais e movimentos acrobáticos. Ele treinava agachado, pulando e rastejando, como se fosse um macaco selvagem. Com o tempo, sua técnica se tornou afiada, brutal e absolutamente imprevisível. Quando finalmente foi libertado, Kou Si testou seu novo estilo contra lutadores tradicionais, e eles não sabiam como reagir. Os socos e chutes convencionais não funcionavam contra um homem que não parava de se mover de forma estranha, atacando de ângulos inesperados. Os adversários se frustravam, perdiam a paciência e, no momento certo, Kou Si os derrubava com golpes inesperados e brutais. Foi assim que nasceu o estilo macaco de Kung Fu. Estilo macaco, porque ele é diferente de tudo. O Kung Fu do macaco não é apenas um conjunto de golpes, é um modo de pensar o combate. Enquanto os estilos tradicionais se baseiam na força e técnica refinada, o Kung Fu do macaco desafia todas as regras. Movimentos enganosos. O praticante do estilo macaco se move de maneira esquisita de propósito. Ele se agacha, se joga no chão, dá cambalhotas e até parece desajeitado. Mas tudo isso faz parte da estratégia. O objetivo é confundir o inimigo. Quando o adversário menos espera, vem o ataque, e geralmente de um ângulo impossível de prever. Postura baixa e explosiva. Diferente da maioria dos estilos de Kung Fu, que lutam em pé com posturas altas, o estilo macaco utiliza posturas baixas, quase no chão. Isso permite ao lutador mudar de direção rapidamente e atacar de forma inesperada. Ele pode sair rastejando e, de repente, saltar com um chute explosivo. Esquivas impossíveis. No Kung Fu do macaco, a esquiva não é apenas para evitar golpes, ela faz parte do ataque. O praticante finge cair, tropeçar ou até rolar no chão para enganar o inimigo, só para contra-atacar no momento perfeito. Golpes brutais e precisos. Apesar de parecer brincalhão, o estilo macaco foi desenvolvido para ser extremamente eficaz em combate real. Ele incorpora golpes que miram pontos vulneráveis, como garganta, olhos, costelas e joelhos. Quando o adversário está desorientado, vem o golpe final, um ataque rápido e preciso que pode acabar com a luta instantaneamente. Os 5 tipos de macaco no Kung Fu.
O estilo macaco não é único, ele se divide em 5 variações principais, cada uma com uma estratégia diferente. Macaco travesso, movimentos brincalhões e provocativos. Usa expressões faciais e gestos para enganar o adversário. Golpes rápidos e inesperados. Macaco astuto, foco em velocidade extrema e reflexos apurados. Esquivas rápidas e ataques relâmpago. Macaco velho, baseado na sabedoria e paciência. Movimentos calculados e golpes estratégicos. Macaco guerreiro, o mais agressivo. Usa golpes fortes, projeções e finalizações. Macaco bêbado, movimentos erráticos que imitam um macaco bêbado. Finge estar sem equilíbrio, só para atacar no momento certo. Cada tipo de macaco representa uma abordagem diferente para a luta, tornando um dos estilos mais versáteis do Kung Fu. Técnicas do estilo macaco de Kung Fu, golpes enganosos e precisos. O Kung Fu do macaco combina agilidade, estratégia e golpes inesperados, tornando um dos estilos mais imprevisíveis de todos os tempos. Salto do macaco. O lutador finge estar acuado e, de repente, dá um salto explosivo para escapar ou atacar de surpresa. Pode ser usado para saltar por cima do adversário, mudando de posição rapidamente. Útil contra adversários que tentam agarrar ou imobilizar. Permite escapar de chaves e quedas no último segundo. Pode ser combinado com um chute voador ou cotovelada no ar. Golpe do macaco brincalhão. O praticante age de maneira desajeitada, fingindo tropeçar ou brincar, mas ataca de forma súbita com um soco giratório ou uma rasteira brutal. Confunde o adversário ao criar uma falsa sensação de vulnerabilidade. Pode ser usado para desestabilizar o oponente antes de um golpe final. Excelente contra lutadores muito técnicos que esperam ataques convencionais. Garras do macaco. Ataques rápidos usando os dedos curvados como garras, mirando os olhos, a garganta e outros pontos sensíveis. Pode cegar temporariamente o adversário se acertar os olhos. Destrói a defesa do inimigo ao atingir a garganta ou clavícula. Ótimo para defesa pessoal, pois não exige força bruta. Rolamento do macaco. O lutador rola no chão para escapar de um ataque e já se levanta com um golpe inesperado. Perfeito para escapar de socos e chutes diretos. Ideal para confundir adversários que não esperam ataques do chão. Pode ser seguido de um chute baixo ou um golpe de cotovelo. Cotovelada giratória do macaco. Após fingir um tropeço ou esquiva, o lutador gira o corpo e acerta uma cotovelada feroz no oponente. Gera força destrutiva ao aproveitar o giro do corpo. Muito difícil de prever e bloquear. Pode nocautear o oponente instantaneamente se acertar o queixo. Chute de emboscada do macaco. O lutador se abaixa e finge estar desprotegido, depois dispara um chute repentino de baixo para cima, atingindo o queixo ou as costelas do adversário. Eficiente contra lutadores que atacam de forma previsível. Perfeito para criar um contra-ataque surpresa. Pode desestabilizar completamente o adversário. Rasteira deslizante do macaco. O praticante desliza pelo chão e dá uma rasteira em arco, derrubando o inimigo com um golpe rápido e preciso. Derruba adversários que lutam com base firme. Soco da palmeira do macaco. Ao invés de um soco fechado, o praticante usa a palma da mão para golpear o adversário, atacando com velocidade e precisão. Ideal para atacar a têmpora, nariz ou queixo. Gera impacto sem prejudicar os próprios punhos. Ótimo para desorientar o adversário antes de outro golpe. O estilo macaco no cinema e na cultura pop. Jackie Chan e o macaco no Kung Fu. Ninguém popularizou mais esse estilo no cinema do que Jackie Chan. Seu jeito brincalhão de lutar, misturando acrobacias, golpes inesperados e humor, tem forte influência do macaco no Kung Fu. O Rei Macaco e os clássicos de Hong Kong. O mito do Rei Macaco, Sun Wukong, uma das figuras mais lendárias da China, aparece em diversos filmes de artes marciais, como na série de filmes baseados em Jornada ao Oeste. Esse personagem usa técnicas que lembram muito o Kung Fu do macaco, misturando saltos, golpes de bastão e movimentos ágeis. As 36 Câmaras de Shaolin, 1978. Nesse clássico do cinema de Hong Kong, o Kung Fu do macaco aparece em momentos admiráveis, sendo retratado como um estilo exótico e extremamente eficaz no combate.
O Templo de Shaolin, 1982. Com Jet Li no papel principal, esse filme mostra como os monges de Shaolin dominavam diferentes estilos de luta, incluindo o do macaco, com suas rasteiras, pulos e golpes brincalhões. O estilo macaco nos animes e mangás. Dragon Ball. O personagem Sengoku, de Dragon Ball, foi inspirado no rei macaco da lenda chinesa. Seus movimentos rápidos, saltos impressionantes e até sua cauda original fazem referência ao Kung Fu estilo macaco. Além disso, em algumas lutas, vemos Goku usando um estilo mais brincalhão e imprevisível, bem parecido com o Kung Fu do macaco. Naruto, o rei macaco Ema. Em Naruto, o terceiro Hokage invoca um macaco guerreiro chamado Ema, que luta de forma astuta e se transforma em um bastão de combate, uma clara homenagem ao rei macaco e ao estilo de luta inspirado nele. Black Myth, o Wukong. O jogo Black Myth, o Wukong é inspirado na lenda do rei macaco Sun Wukong. Destaques do jogo: combate baseado no Kung Fu, o protagonista usa golpes rápidos e ágeis, com posturas baixas e acrobáticas. Transformação e enganação: como no mito, ele pode mudar de forma para enganar os inimigos. Uso do bastão: assim como o Kung Fu do macaco tradicional, ele utiliza um bastão como arma principal. O estilo macaco de Kung Fu prova que, na luta, inteligência e estratégia vencem a força bruta. Suas técnicas brincam com a mente do adversário, transformando fraquezas em vantagens e ataques em armadilhas mortais. Agora me diga nos comentários, você acha que o estilo macaco poderia funcionar em uma luta real? E se você usaria? Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo do mundo marcial. Nos vemos no próximo vídeo.